Ai, Vício, não aceita crítica. Não aceito. Ninguém pediu sua opinião. Começou nesse negócio de stand-up, eu e a Yane se apresentar junto. E aí era muito legal, Gêmeas da Nayane. E aí começou a ter buchicho no stand-up. A galera começou a saber que eram as duas que ia participar. E aí, como sempre, gente, eram uns bar que a gente se apresentava, como eu posso dizer? Sabe botequinho? Boteco. O cara pegava o microfone, aquele microfone de karaokê, e falava, vai lá, faz show. Era esse bar que a gente se apresentava. Esses bares ainda existem até hoje pra galera que tá iniciando. A galera que tá iniciando sabe disso. Eu sei que é uma coisa que não mudou, que não acabou, que continua tendo, só vai mudando o tempo. Então a gente se apresentava e pegava o microfone de karaokê e falava, se apresenta. Pra dupla funcionar, tinha como, porque precisava de 2 microfones. Aí era o caos. Era briga porque não tinha 2 microfones. Só que não era só o bar. Era também o pessoal do stand-up. Porque assim, não mudou. Hoje mudou, porque a internet chegou. Eu vou falar uma coisa da minha vivência, tá, gente? Da minha vivência. Eu tô falando da minha vivência, da minha experiência. A cagação de regra, sabe quando a pessoa fica cagando regra? É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. A gente passou muito por isso. Muito. Eu e a Anne passou muito por isso. Cagação de regra. Vocês não podem fazer show em dupla. Ai, não pode usar chapéu. Ai, não é o show de stand-up, é de humor. Não sei o que, não sei o que. Quando chegou a internet, não, já existia internet. Brincadeira. Quando chegou o YouTube, começou os cortes, começou a galera gerar conteúdo sem precisar desse movimento do stand-up, dessa galera que caga regra, o mercado mudou. Que foi o quê? Os criadores de conteúdo na internet. Eles chegaram e falaram, não, vou fazer o show do meu jeito que eu quero. Então não me importa o que você tá falando, se é stand-up ou não. O que eu deveria ter feito na época, sim, mas a gente não sabia. Então a gente ia em quem era mais experiente. Então a galera mais experiente falava pra gente não pode, a gente simplesmente obedecia. Então, isso é péssimo, assim, existem várias vertentes que eu não vou comentar porque é antiético na minha profissão. Mentira, eu sei que todo mundo quer que se foda, mas eu não vou contar. Porque, assim, uma pessoa falar uma coisa que não pode pra uma pessoa e pra outra pessoa depois viralizar em cima disso é muito difícil. Então, na época, como a gente era muito crua, muito nova, não sabia das coisas, né, que eu era muito nova na época, e muito nova de conhecimento mesmo, do stand-up, do humor. Então, essa parte era muito mais difícil pra gente. Então a gente ia lá simplesmente não fazia. E a gente parou de fazer show juntas. Começou uma a se apresentar em um bar, outra no outro. Aí eu dei um tempo, né? Eu tava trabalhando direto porque eu preciso de dinheiro. A gente tem filho. Tanto eu como a Anne, né? Eu tenho um filho, a Anne tem a filha dela. Então a gente precisava ser ainda a dona de casa, a mãe, a mulher que trabalha. Ainda precisa até hoje, né, gente? Não mudou nada. Nesse sentido, não mudou a nossa vida. Tá? A gente trabalha, faz show igual a 10 anos atrás. O que mudou, obviamente, foi o tempo e a nossa experiência, assim. Com o tempo a gente foi buscando muita experiência e conseguindo se adequar e entender e deixar de ouvir as pessoas e entender que cada um vai ter uma história e uma trajetória. Cada pessoa. Não adianta você se comparar com uma amiguinha que começou a fazer ontem. Tô falando dos iniciantes, assim. Que uma amiguinha que começou, até eu mesmo, né? Uma pessoa que começou a fazer stand-up ontem e já viralizou e já tá vendendo ingresso. Então não adianta eu querer me comparar com essa pessoa, assim. Eu não acho justo, eu não faço mais isso comigo. Já fiz durante muitos anos da minha vida e hoje eu não faço mais. Então a pessoa faz o trabalho dela, eu admiro, acho legal, eu acho que cada um tem a sua história, a sua trajetória e a sua escada pra subir de cada jeito, né? Cada um sobe de um jeito. Esse negócio de se deixar contaminar pela cena. Tem humoristas hoje que são viralizados, assim, comediantes, humoristas que fazem show independente, tipo, não tem contato nenhum com a cena de stand-up. Eu vivo da cena do stand-up comedy do Brasil, eu vivo disso, gente. Eu vivo de camarim, todos os humoristas do Brasil. Não sou mais contaminada por esse meio, né? Porque eu já amadureci muito, mas eu convivo e eu super acho legal e respeito a galera que não precisa desse meio pra se virar. Eu entendo que você precisa de um ambiente pra você se sentir confortável, né, junto com outras pessoas. Sua área de trabalho, que é a nossa área de trabalho aqui, mas eu acho muito legal a pessoa que consegue fazer o corre dela sozinha, marcar o show sozinha e não precisa de ninguém, e isso eu admiro muito. A comparação também acabou que estraga com qualquer pessoa que tá iniciando. Se você tá iniciando no stand-up ou em qualquer profissão e você já se compara com uma pessoa que trabalhou anos, está há anos fazendo isso e virou de outro jeito, você já começou errado, você já começou fracassado. Eu acho que é exatamente isso. Só aprendi isso com os anos, né, gente? Com muitos anos, com muita batalha, com muito sofrimento, com muita guerra, com muito choro. Ainda tem muito choro. Tanto que eu tô aqui fazendo podcast pra vocês. Muito choro. É exatamente isso. Se você inicia a sua carreira ou seu sonho já visualizando
o da outra pessoa, você já começou no fracasso. Então não faça isso. Começa o seu, vai no seu tempo, admira as pessoas que conseguiram. Ai, mas não sei quem começou junto comigo e deu certo. Parabéns pra essa pessoa. Cada uma tem a sua história. Isso eu acho lindo. Então eu comecei a me apresentar no stand-up. Eu e a Anne começou, aí foi cada uma pra um lado, a gente começou, aí a Anne ficou andando mais com o pessoal do stand-up, porque eu fiquei trabalhando eu trabalhava na época no editora. A Anne começou, aí em determinado momento eu falei, vou voltar com tudo, vou marcar muito show. E aí a gente começou a fazer barzinho de novo, e volta pra bar, volta pro mesmo microfone de karaokê, que não é um problema, né? Quem quer fazer faz, a gente faz em todo lugar, tanto que tem muito open mic hoje que faz nesses bares, nos mesmos lugares, então não muda o lugar. E aí eu voltei a fazer muito show, e aí o Igor me chamou pra trabalhar pra ele. O Igor tava no Pânico, acabou o Pânico, trabalhava outro humorista, que é um amigo nosso, que era humorista também, que era o Jean. Ele era humorista também e cuidava do Igor. E aí ele saiu, foi embora, ele viu e falou assim, não vai dar certo o stand-up, se eu continuar fazendo isso eu vou falir. E ele foi embora pra Irlanda. Hoje ele é bem de vida, hoje ele é bilionário, porque ele desistiu do stand-up comedy. Ele deu certo, e eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou até o fim, tanto que eu tô aqui hoje, né, sem dinheiro da condução pra voltar pra minha casa, mas eu tô aqui, tá bom? Aí eu comecei a trabalhar com o Igor Guimarães. Quando eu comecei a trabalhar com o Igor, foi também um momento que o stand-up fez assim, ó, vum, todo mundo postando vídeo na internet, todo mundo sendo convidado pra show, aí o Igor começou a fazer show, Igor começou a fazer solo, a gente começou a fazer solo, a gente começou a rodar o Brasil fazendo show. Comecei a fazer show com o Igor, onde eu estou até hoje, sou muito grata por isso, ao meu trabalho. Eu sou muito agradecida, eu gosto muito. Pra você que nunca foi no show, você precisa ir, tá bom? Então, essa é a parte do stand-up, de como iniciou e até onde eu tô. Conheço todos os humoristas, a gente tem uma amizade muito grande, sou amiga de muitos deles até hoje, assim. A curiosidade é sobre os que pararam, assim. Eu falei do Jean agora, que trabalhou com o Igor, e ele era muito bom, tinha um texto muito bom, e ele simplesmente parou. No campeonato, nesses campeonatos que a gente fazia de humoristas na cidade de São Paulo, assim, porque é Zona Leste, Zona Norte, todo baixo a gente fazia um campeonato de microfone aberto. Tinha muitos humoristas, eu conheci, gente, pensa assim, trabalho com isso há 14, 15 anos, eu conheci muitos humoristas, muitos open mics, e muita gente talentosa, muita gente que você fala, caramba, essa pessoa é muito boa. Eu tenho uma história de um menino que eu me apresentei, e eu fui fazer um show em Moema, numa casa em Moema, agitei uns amigos pra irem depois do trabalho, todo mundo foi, e aí eu fiz o show, depois veio um humorista, ele se apresentou, não vou lembrar o nome dele, ele se apresentou, todo mundo deu muita risada, e quando eu fui encontrar com os meus amigos, na roda dos meus amigos, eles estavam elogiando o outro humorista. Eles olhavam dentro dos meus olhos e falavam, nossa, ele é muito bom, né, Ana? Ele é muito bom, Viviana. Nossa, eu acho que esse humorista é o melhor. Aí gente, eu acabei de me apresentar também. E foi um constrangimento, porque eu adoro constranger meus amigos. E eles elogiando. E esse rapaz dessa noite, gente, um excelente humorista, eu não vou lembrar. Ele desistiu. Ele simplesmente falou, não quero isso pra minha vida. Também foi embora do país. Também ficou multimilionário. Eu acho que o negócio é desistir do stand-up, que você vira multimilionário. E aí ele foi embora também e não ficou. Acho que o nome dele era Felipe. Felipe de quê? Smith? Smith de quê? Teu Mas muito, gente, conheci muito. E mulheres também, né? Número bem reduzido de mulheres, porque ainda é reduzido, né, gente? Pra cada noite de stand-up de 10 caras, tem uma mina até hoje, assim. O mercado é assim até hoje, em qualquer profissão, eu acho, né? Então, tinham umas meninas, eu lembro de umas meninas que eram muito boas, muito além. E eu não sei mais o que aconteceu, né? Foi cada uma pro lado, foi tomando cada uma a sua direção. Elas também pararam de fazer show, que já era muito difícil pra gente na época. Não que hoje esteja fácil, ainda é muito difícil. Então, também teve outro que chamava Vitor, que também era muito bom. A Andressa era muito boa. Tinha Denise, que era muito boa. São humoristas, assim, que foram embora, desistiram, subiram no palco, fizeram umas piadinhas. Todo mundo falou, caramba, essa pessoa é muito boa. Ela vai bombar, ele vai fazer muito sucesso, ela vai fazer muito sucesso. E simplesmente... faz esse negócio de desaparecer, ó. Desapareceu, essa pessoa simplesmente desapareceu. Trajetória no stand-up é uma coisa muito grande. A minha vida é uma coisa muito grande. Comecei a trabalhar em textos, aí a gente foi pro material, eu e a Anne, aprender sobre material, sobre a regra, né? Porque vocês acham que é bagunça o stand-up, não é não, gente? Pessoal, a gente pra escrever piada tem uma regra, a gente segue uma linha, né? Tanto que você vê quando a pessoa foge, que hoje virou... é tipo improviso. É o show quando a galera vai fazendo show e vai falando no flow, assim, sem pausa, vai falando o que vem na cabeça. Mas pro texto, pra quem já
já foi no show do Igor também sabe que ele trabalha texto, sabe que trabalha stand-up, sabe que todo mundo faz o texto certinho, pra quem já foi no Thiago, na Bruna. Todo mundo trabalha o stand-up raiz, assim, né? O stand-up escrito, o setup, o punch, é tudo na ordem. Então, existem critérios. E aí eu e a Anne começou a criar os nossos textos. E a gente começou a viajar na maionese. A gente falou, vamos criar texto, vamos fazer conteúdo. E a gente foi fazendo, dando certo. O que a gente viu ao longo dos anos? Agora eu vou começar com a parte do machismo, né? Que a gente sempre sofreu muito machismo na cena. Sempre sofreu muito machismo, tanto do público como na cena. É todo mundo querer dar palpite no nosso trabalho. Sempre foi assim. Como o número de mulher é muito reduzido, tanto que eu sou de outra geração, né? Tem a geração Zócoli, Melmar e Cris Paiva, e a gente vem depois. Eu venho pós elas, né? Eu venho um pessoal depois do stand-up. Então também era um número reduzido. Eu, Anne, Arinha, assim, nosso bolinho de mulheres. E sempre que a gente descia do palco, os homens, os humoristas, por mais que fosse a primeira apresentação do Peão. O Peão vai fazer um open mic no dia e ele é o maior profissional da face da terra. Eu não sei o que aconteceu, que ele não virou. Porque assim, ele chega com o texto dele, ele fala, eu sou um profissional, vou me apresentar a primeira vez. Ele vê o meu show antes dele, quando eu desço do palco, ele vem falar, ai, você não deveria falar assim, você deveria falar, ai, desculpa. Você deveria falar assim, assim, assim. Então, ao longo dos anos, isso é muito. Ai, Vício, eu não aceito a crítica. Não aceito. Ninguém pediu sua opinião. O negócio é, quando eu converso com os meus amigos, assim, exemplo, desço do palco, fiz uma piada, eu passo. E aí, Guto, olha essa piada, o que você achou? E aí, Marquinho, o que você achou? E aí, Du, o que você achou? Vini, né, que são os meus amigos que estão sempre nos shows comigo à noite hoje. O que você achou? Isso é uma coisa. Ou ele mesmo eu descer do palco e um amigo falar, Vivi, e se você falasse isso aqui nessa piada? Você não acha que ia ser melhor? Não, mas que a gente passou de gente cheio de dedo falando de texto é muito difícil. Muito. A gente passou poucas e boas. Ainda passa, tá, gente? Não facilitou as coisas o tempo. O tempo facilitou a nossa experiência. Eu já falei isso, tô repetitiva. O tempo facilitou a nossa experiência no stand-up, a nossa experiência no mercado. Isso facilitou muito. Mas o que a gente passou de machismo, né? De piada torta, de coisa torta, a gente passou muito, assim. Então, e manter. E isso é o mais legal, é que a gente não desistiu. Eu acho muito bacana a galera que eu citei agora, e eles falaram simplesmente assim, não quero mais fazer, esse negócio não é pra mim, vou embora. E eles eram ótimas pessoas, assim, ótimos humoristas, ótimos comediantes. Tenho certeza que se eles tivessem continuado, eles iam estar arrasando no Brasil hoje. Tenho certeza. Mas o negócio é, eu e a Anne, a gente sempre gostou tanto da sensação de passar nervoso, barriga embrulhar antes de entrar no palco, porque embrulha até hoje, tá, gente? Muito, assim. Toda vez que eu vou entrar no palco, eu olho pra qualquer humorista que estiver no camarim comigo e falo, eu não vou entrar. Aí já vai entrar, Viviane. Você vai começar com suas crises. Todos eles me conhecem. Todos os camarins que eu piso hoje, todo mundo me conhece. Fala, quando for a Vivi, ela vai começar a falar que ela não tem texto, que ela não consegue, que ela tá nervosa, que ela vai desistir. Eu sou assim até hoje. E eu acho tão importante, na minha essência, tá, gente? Eu tô falando de mim. Da minha essência, eu acho tão importante eu sentir esse frio na barriga até hoje pra entrar no palco. Ai, Vi, mas ontem você fez show, você abriu o show do Igor, você abre o show do Igor pra 3.000 pessoas. Gente, pode ser pra 3.000 pessoas, pode ser pras 4 pessoas, que é o público que eu levo no comedy, 4 pessoas. Então pode ser pra 4, eu vou ficar nervosa do mesmo jeito. Eu fico nervosa do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente gosta tanto disso, por isso que a gente não desistiu, mesmo passando por todos esses anos e todas essas coisas. A gente ainda acaba que insiste nisso, acaba que a gente quer continuar, pra um dia a gente falar, a gente vive de stand-up comedy, a gente vive de humor. Eu sou uma humorista de stand-up comedy, sou comediante, humorista de stand-up comedy, a gente faz stand-up comedy. Então a gente eu amo trabalhar com stand-up comedy, amo o texto dos meus amigos, sou fã das minhas amigas humoristas, muito, assim. Então acho que a desistir é amor mesmo, sabe aquela pessoa que apanha e tá lá fazendo a mesma coisa ainda? Sou eu. Tô lá no stand-up, mesmo depois de apanhar, ainda tô continuando, tentando viver disso. E isso é muito legal. E a Anne também tá junto comigo nessa jornada, minha irmã Anne Freitas, que pra mim é a melhor humorista do Brasil. Melhor humorista disparado, gente. Pra quem nunca foi no show da minha irmã, olha, vocês estão perdendo. Melhor humorista disparado stand-up comedy.